seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Missão Mãe. Se você é mãe e também acha que o maior desafio da sua maternidade é ganhar o coração do seu filho para Deus, esse podcast foi feito para você. Meu nome é Stephanie Hermano, eu tenho 29 anos, sou jornalista por formação desde 2015. Mas desde 2012 eu já comecei aí a fazer estágio, a trabalhar em televisão e trabalhei muitos anos como repórter. Até hoje, de vez em quando, eu estou por aí prestando serviço. Né? Hoje só presto serviço para a TV Rede Brasil, né, que é da minha igreja. Eu também sou estudante de pedagogia, estou no 5º período, comecei a estudar pedagogia depois do nascimento do meu filho Jonatas. E eu já quero apresentar a vocês a minha linda família. Meu esposo Rafa, Diácono Rafael Andrade. Pode Senhor para você que está em casa nos assistindo. É uma honra estar aqui nesse belíssimo projeto que eu tenho certeza que nasceu do coração de Deus. Amém. Nosso Jonatas que dormiu. Está aqui, capotado. Dormiu 2 anos e 9 meses, nosso Jonatas. Né? Nós estamos, eu e Rafa, casados há 4 anos, mas há quase 10 nos conhecemos. Em novembro de 2014, aonde? No Congresso de Jovens da nossa igreja. Congresso de Jovens da nossa igreja, e desde lá estamos juntos, né? E a gente vai contar um pouquinho hoje da nossa história, da nossa família, da minha maternidade, do Missão Mãe, né? E depois que Jonatas nasceu, a gente casou 1 ano depois, né? A gente engravidou de Jonatas, não estava nos nossos planos, mas estava nos planos de Deus. De Deus, com certeza. E aí Jonatas estava com 1 ano e um pouquinho, quando eu engravidei também dessa princesa aqui, ó, que novamente não estava nos nossos planos, mas estava nos planos de Deus, Maria Alice, né? E eles estão aqui comigo. Eu queria muito começar a Missão Mãe com eles, porque eles são minha inspiração, minha família. É por eles que eu tô aqui. Foi através deles, da maternidade, que me bateu essa vontade, esse desejo, esse impulso do Senhor de fazer um conteúdo de maternidade à luz da Bíblia. E esse podcast é para isso, gente. E eu já quero começar com uma oração, né, Rafa? Amém. Eu quero convidar você que está em casa também para juntos orarmos e entregarmos ao Senhor este podcast. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por chegarmos até aqui, por estarmos reunidos juntos com a nossa família, para glorificar o teu santo nome, Senhor. Nós queremos te entregar nesta hora, ó Deus, este lindo projeto que temos a certeza que nasceu do teu coração, com o propósito de abençoar vidas, Senhor, vidas que estão necessitando de uma palavra, de ânimo, de força. Eu tenho certeza que através desse projeto o Senhor vai alcançar também vidas que estão precisando, transformar vidas, alcançar vidas para a glória do teu santo nome. Queremos te pedir, Senhor, e te agradecer pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Cada um que se dispôs a ajudar, cada um, Senhor, que deu a sua parcela de colaboração, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Dispensa uma bênção especial, Senhor, para as suas vidas e abençoa este episódio, abençoa esse projeto, Senhor, que tudo seja para a glorificação e exaltação do teu santo nome. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por todas as coisas, glória a Deus por chegar até aqui. Eu confesso que o Missão Mãe, se eu disser assim, quando surgiu Missão Mãe? Foi no puerpério de Jonatas. É uma fase de muito medo, a gente quer acertar em tudo, a gente se culpa, a gente chora quase todo dia. Assim, é uma fase de muita emoção. É a maior missão que Deus me deu depois da minha salvação, considero que é ganhar os corações dos meus filhos para Deus. Como Noé, né? Noé estava naquele tempo do caos, de muita rebeldia do povo. Mas Noé, quando Deus disse assim, faça uma arca, Deus disse, coloque Noé, a sua família dentro. Muitos dizem assim hoje, não vale a pena ter filho, não vale a pena ser mãe, porque isso, porque aquilo, isso é tudo mentira do inimigo. A maior bênção que uma mulher pode desfrutar, eu considero depois da salvação, é ter uma família, é ter um bom esposo, um esposo segundo o coração de Deus, é ter filhos e guiá-los todos os dias dentro da sua casa. Fazer dentro da sua casa uma pequena bolha, uma bolha celestial, onde a presença de Deus vai reinar. Isso é possível. E quem diz que não é verdade isso é o inimigo. O inimigo que quer confundir a nossa mente e dizer que nossa vida vai atrasar, né, Rafa?
depois que você vai ser mãe, depois que você vai ser pai, porque é uma bênção de Deus. E quando eu comecei a pesquisar, ai meu Deus, conteúdos de maternidade à luz da Bíblia, era tão difícil de achar. E o que eu achava era muito pouco, muito limitado, eu tinha muita dúvida, eu queria muito, muito, muito ser uma mãe excelente, não perfeita. Nunca pedi a Deus para ser uma mãe perfeita e não quero parecer ser perfeita, pelo contrário. Eu sou uma serva, sou falha, sou pecadora, mas eu quero ser a melhor mãe que Jonatas poderia ter. Esse era o desejo do meu coração na época. Hoje, Jonatas e Maria Alice. Mas na época, eu olhava para Jonatas e eu disse, eu quero ser a melhor mãe que esse menino poderia ter. Deus confiou ele a mim. E foi aí que eu comecei a pensar em possivelmente gravar um podcast. Mas ia me expor muito, não tenho experiência. Quem é que vai assistir isso? E aí, o dinheiro, eu não tenho esse dinheiro. Mas eu comecei a pensar, sabe em quê? Em mães como eu. Hoje eu estava recebendo uma ligação de um pedido de ajuda de uma adolescente de 14 anos, minha gente, que está grávida, está no mundo das drogas. Ela pode ouvir um podcast desse. Talvez essa menina já pensou em abortar, já pensou em dar a filha, mas quando ela ouvir esse podcast, ela pode pensar assim, rapaz, talvez a melhor coisa da minha vida aconteceu agora, Deus permitiu com um propósito e possa evitar aí um possível aborto. Então o propósito do Missão Mãe é eu trazer mães aqui para eu aprender primeiro e deixar isso disponível para quem quiser ser alcançado, para quem quiser, né, ser abençoado. E eu quero aqui agradecer a Deus, porque quanto que a gente está gastando para gravar esse podcast hoje, Rafa? Foi o Senhor que mandou todos colaboradores, todos os fornecedores aqui. E é digno, né, a gente apresentar um por um, de forma de gratidão, né? Se eu disser a vocês que eu ainda nem conheço o dono aqui desse cowork que me disponibilizou isso aqui para eu gravar, em troca de parceria. Vocês acreditam? Eu não conheço esse não. Eu não conheço ele não. É Tomé. Eu sei que o nome dele é Tomé. Mas eu ainda não conheço esse Tomé. Mas quando eu conhecer ele, eu vou agradecer e já quero mostrar resultado. Eu quero agradecer o @PessoaToméCowork, que é o dono desse espaço aqui. Para quem não sabe, o Cowork é um espaço com várias salas onde você pode alugar 1 hora, 1 mês ou definitivamente. É todo moderno, é cheio de tecnologia, tem uma cafeteria aqui dentro, a recepção é muito acolhedora, é um negócio chique. Porém, se você precisar, por exemplo, atender um paciente em 1 hora, ele tem aqui uma sala para alugar. Se você quiser gravar um episódio de podcast, ele tem uma sala aqui só para podcast, sabe? E num preço que eu considerei muito bom para o mercado. Apesar de que para mim era impossível, né, Rafa? Para mim era impossível que eu pedi demissão do trabalho. Quando a Alice nasceu, eu disse, eu não quero voltar a trabalhar, não. CLT, não. Só quero prestar serviço. Eu quero estar em casa no dia a dia com os meus filhos. Então, eu disse, agora o Missão Mãe pode até aparecer, mas eu não tenho mais dinheiro. Dinheiro nenhum, né? Se já era difícil antes e agora. E aí, eu quero agradecer o @PessoaToméCowork por me ceder esse espaço. O @3MD _tecnologia e @produçõesMD Tecnologia. Esses dois perfis são de Jorge Medeiros e Rafael Medeiros. Eles são homens da nossa igreja, servos de Deus. E quando eu falei para Jorge, desse meu Missão Mãe, eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu queria saber quanto é para eu poder pelo menos sonhar com isso. E sabe o que foi que ele disse? Vamos embora gravar? A gente vê dinheiro depois. O Missão Mãe vai ter frutos. Vamos embora, vamos gravar, vamos se deixar ser usado. Então, para mim, ele tem a minha admiração, o irmão Jorge, porque ele confiou no Missão Mãe, né, quando nem eu estava, digamos assim, apostando o suficiente. Será que isso vai dar certo? E o engraçado, né, é que todos os colaboradores, eles apostaram no Missão Mãe, né? Missão Mãe. Eles disseram, não, a gente acredita no seu trabalho, acredita no projeto, e a gente tá vendo aí, né, a bênção que Deus preparou pra gente. Outra fornecedora, Beze, Ana, deixa eu ver aqui, porque a Alice estava rasgando, me ajudando, né? Porque ela quer que eu faça tudo improvisado. @anacreative.design. Essa menina é do Ceará. Eu olhei o Instagram dela, apareceu para mim o Instagram dela. Eu disse, o que é isso? Identidade visual. Que negócio chique. É a logomarca. A princípio eu pensei, é uma logomarca? Não, não é só uma logomarca. A logomarca é a estampa da sua marca. Ela pensa todo o portfólio da sua marca, ela pensa nas cores que isso vai passar para o público, a caneca, a almofada do seu espaço, dependendo do para que ela vai montar até, por exemplo, ela montou um espaço para o Missão Mãe, como o Missão Mãe poderia ser o cenário. Quem sabe futuramente, né? Esse quadro que está aqui atrás agora, ó, a Alice está apresentando aqui, viu, Rafa? Olha, o Missão Mãe tem um quadro aqui atrás com o nosso versículo, né? Que é o nosso versículo padrão.
ensina ao menino no caminho em que deve andar e quando ele crescer, não se desviará dele. Né? Então, ela foi entendendo. A gente fez várias reuniões e ela abraçou a causa. Quanto que eu estou pagando a Ana Creative? Absolutamente nada. Nada, parceria. Sem ter um episódio gravado, é Deus, minha gente. Eu considero que é Deus. Também quero agradecer aqui as minhas produtoras, que eram internautas, né, do Instagram, ouvintes do Missão Mãe, que eu vou contar para vocês essa história. A gente começou a gravar o Missão Mãe só por ligação, por chamada de vídeo, e surgiram aí essas meninas que estavam ali sempre, olha, vamos gravar em vídeo, vamos, minha gente, vocês não sabem, eu não estou preparada para as guerras espirituais para gravar o Missão Mãe em vídeo, não. Minha gente, é muito dinheiro. E elas estavam sempre dizendo para mim, é possível, nosso Deus, ele pode. Senta aqui, por favor, Jéssica, que foi a primeira produtora que surgiu e através dela, ela também trouxe Rebeca, que está lá dentro com o Jorge, da tecnologia. Ela vai falar já já, mas eu quero agora também, não posso esquecer de agradecer a @gabi.storymake_, que está aqui fazendo toda a parte de videomake pra gente. Eu não sabia que existia não, gente, mas tem um trabalho que é de story make, que você contrata, viu, Rafa? A pessoa para ela ir pro seu evento, uma festa de aniversário, um casamento, o evento que você quiser, um chá revelação. Eita, um chá revelação. Ela vai fazer o story, um vídeo pensado justamente para o internauta do seu Instagram assistir. Então é uma maneira de registrar e muito mais barato. Ela é uma jovem, inclusive, da nossa igreja. Aparece aqui. Tu consegue aparecer aqui? Eita, ela tá filmando, né? Aparece aqui do lado de Jéssica, Dá um tchauzinho. Inclusive, ela começou a trabalhar com isso para ganhar dinheiro para casar. Então, ela tem aí a minha admiração, meteu a cara, né, para trabalhar. A Panvibel, que trouxe todos esses salgados. Me sentindo na mesa da minha casa aqui, comendo com a minha família. Por favor, Jéssica, Rafa, tomem aí um cafezinho, peguem um salgado aí, ó. Deixa aí o arroba da Panvibel também. @pan.vibel, @pan.vibel. Eu disse, Jéssica, eu não tenho coragem de pedir. Eu conheço as meninas, mas eu não tenho coragem de pedir às meninas. Eu não tenho nenhum episódio gravado, não tenho nenhum resultado. Como é que eu vou pedir pra menina mandar lá salgado? Ela disse, eu peço. E conseguiu, viu? Vem cá, mãe, buscar essa neta. Minha mãe tá aqui. Ela disse que eu não posso mostrar ela hoje. Ela vai vir um dia especialmente, né, minha mãe vai vir aqui especialmente um dia, gente, para gravar. Ela não quer aparecer. Para gravar ela, ó, mãe. Ela e a minha avó Edith, que é minha segunda mãe, minha avó Severina, uma mulher de Deus, mãe do meu pai, mãe da minha mãe, para falarem sobre o Missão Mãe especificamente, como entrevistadas. E eu quero agradecer também essa xícara linda aqui, ó. Meu tio, gente, ele mandou fazer pra mim, ele tem um arroba aí, @hermanos personalizados. Inclusive, ele nem tava no Instagram, ele pediu pra eu criar o Instagram. Foi muito linda a impressão, muito bem feita com muito carinho, com muito amor. Ele é um irmão da nossa igreja, precisa, tá, gente, de divulgação. Então, se você precisa desse tipo de serviço em atacado, como for, ele faz. E por último, MD Design _ personalizados, que fez esse caderninho aqui pra mim com a estampa do Missão Mãe que a Ana Creative divulgou. Pra terminar, o salão de Nina, que me arrumou, sempre me arruma. Ela diz, vem aqui quantas vezes na semana você quiser. Isso é uma tentação, porque eu tenho vontade de ir lá todo dia fazer aquela lavagemzinha. Mas aí ela diz, venha quantas vezes você quiser, você é muito bem-vinda aqui, não paga R$1. E detalhe, viu? Essa menina Nina, do salão Nina Lopes, ela é mãe de um adolescente e uma criança, mãe solteira, né? Ela tem uma história muito bonita, quero entrevistar um dia ela, e ela tem a minha admiração, eu aplaudo a história dela, uma mulher guerreira, que entende que a missão da sua vida é hoje ser mãe, cuidar dos seus filhos, ganhar o coração dos seus filhos para Deus, e é batalhadora. Fica até de madrugada lá no salão, trabalhando, acho que falei de todos, né, gente? E eu quero agora comer junto com vocês as delícias da Panvibel, enquanto Dona Jéssica me diz como é que ela deixa o trabalho dela, vem aqui de casa hoje, né? Em vez de ficar com o marido, fazer a faxina, sai de casa para vir gravar aqui o Missão Mãe, passa a madrugada junto, eu, ela e Rebeca, sonhando, fazendo projeto. A gente, meu Deus, R$1 na conta não tem. Como é que você aposta num projeto desse, minha filha? Me diga aí, não tem R$1 para lhe dar. Olá, prazer a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. O Missão Mãe, ele... Pode olhar para aquela câmera ali, viu, Jéssica? O Missão Mãe, ele traz para mim um desejo, né, de futuramente ser mãe. E ele, como uma mulher cristã, que precisamos nos posicionar, né, em um mundo tão conturbado.
E eu sei, tenho certeza que o Missão Mãe, ele impactará mulheres que ainda não são mães, mas que têm esse desejo. E também ele será como é que se diz? Um divisor, né? Para muitas mulheres que sentem esse desejo de ser mães e ainda não são. E também transformará vidas de mulheres que são mães, mas têm esse desafio, né, do dia a dia. O Missão Mãe está aqui para a gente nos ajudar, né, nos incentivar, né, e será de bênçãos, com certeza, temos fé nisso. Projeto a gente tem, né? Dinheiro sonhos, não temos, mas temos o Deus do dinheiro. Ele querendo, a gente bota o pé e ele bota o chão. E eu creio que o Missão Mãe irá chegar, alcançar aí o objetivo que Deus quer, né? Que Deus tem com isso. Eu vou pedir para a Jéssica me ajudar pegando o Jonatas, porque hoje eu serei entrevistada pelo meu marido, gente. Olha que chique. Quem fez as perguntas foram aí os internautas na caixinha de perguntas, seguidoras. E eu queria aproveitar nesse momento que o pessoal consegue se deslocar aí, pegar Jonatas, para fazer um apelo, tá? Para você. Deixa eu ficar aqui organizada com o negócio que as meninas imprimiram, que meu marido imprimiu, tudo certinho. Tá legal assim o enquadramento. Quero fazer um apelo agora para todo mundo que está nos acompanhando. É o seguinte, gente, tudo isso que a gente está fazendo hoje é voluntário, né? É porque as pessoas estão acreditando no Missão Mãe, que o Missão Mãe vai ter patrocinadores, que vai, primeiro, edificar, alcançar vidas, ajudar mulheres que estão perdidas com a maternidade. Mas a gente precisa de dinheiro. Para manter isso aqui, a gente precisa de dinheiro. Eu pedi demissão do meu trabalho, carteira CLT, quando minha filha, Maria Alice, estava aí com 5 meses, eu precisava voltar a trabalhar e eu decidi, escolhi, pedi direção a Deus e Deus me direcionou a abrir mão do trabalho mesmo. Eu pedi a Deus essa permissão. Cuida de mim, me sustenta, porque eu quero estar com os meus filhos em casa. Então, eu não tenho dinheiro para manter isso aqui. Mas se você é mãe, se você é empreendedora, se você é mulher, se você é esposo aí, tem comércio, quer nos ajudar como patrocinadores, como patrocinador, se deixe ser usado, tá? R$1 que você ajudar aí, colocando nesse QR Code, que tá aqui no cantinho da tela, tá vendo? Tem meu número do WhatsApp, caso você queira entrar comigo, pegar algum orçamento, a gente se ajuda, tá? E a gente pode aí tanto conversar no WhatsApp para firmar patrocinadores, como a gente pode... vocês podem também doar aí nesse QR Code, né, no Pix, R$1, 50 centavos, R$2, o que você doar, juntando, a gente vai conseguir realizar ações para a Missão Mãe e continuar principalmente gravando isso aqui. Porque a quantidade que a gente vai gravar, tudo vai muito depender aí dessa contribuição que vai chegar. Estamos aqui por fé e não por vista. Amém. Marido, temos aí uns depoimentos que as meninas mandaram. As internautas mandaram pra gente. E... eu não sei se a gente já pode rodar agora. Pode? Vamos, então, ouvir os depoimentos. Vamos ouvir, então, o Jorge está me dando o ok. Depoimentos das minhas queridas internautas. E eu quero ver aí. Vamos lá. Stephanie sempre foi alegre, motivada, comunicativa. Sempre trabalhou com crianças também na igreja, mesmo antes de ser mãe. E ela sempre teve esse know-how da maternidade. Falar do podcast de Stephanie, o Missão Mãe, é algo muito especial, porque é falar sobre uma companhia que eu tive no período da minha gestação. Eu sou mãe de primeira viagem. Quando a gente é mãe pela primeira vez, a gente fica não só ansiosa pelo que vai vir, mas também receosa. Porque meu maior sonho é ser mãe e Tef me inspira muito. A gente vê que ela realmente vive Provérbios 22:6. Ela instrui os filhos dela no caminho do Senhor. Quem a conhece, quem a acompanha nas redes sociais, sabe o quanto a Tef ela é apaixonada por esse universo. E eu já ouvi a Tef falar, eu amo ser a mãe do John. E hoje essa frase foi reformulada, né? Porque com a chegada da Lilice, aí para transbordar esse amor dentro do seu lar. E Tef tem mostrado à luz da Bíblia como é gratificante ser mãe, assumir a vocação a qual Deus nos designou. Estou grávida de 34 semanas da Letícia, mas mesmo antes de saber que seria mãe, eu já acompanhava a Stephanie no Instagram, já admirava muito o conteúdo dela. E ao descobrir a gravidez, passei a ser um ouvinte assídua. Desde que comecei a seguir Stephanie no Instagram, eu criei uma admiração muito grande pela mãe que ela é. Embora eu não seja mãe, eu acho muito lindo a forma como ela conduz.
e como ela verdadeiramente ensina os filhos dela no caminho em que deve andar. E eu me espelho muito, tenho muito orgulho dela e pretendo também utilizar muitas das ferramentas que ela está utilizando no momento com os seus filhos para com o meu. Eu particularmente amo acompanhar os conteúdos de Stephanie e os stories dela no Instagram. Eu quero desejar ao podcast Missão Mãe toda a sorte de bênção nessa nova etapa. Eu tenho certeza que ele vai continuar abençoando muitas outras mães. Eu lembro de uma vez que a gente estava em um evento da igreja que é muito corrida e ela estava na direção desse evento. E ela estava tendo que cuidar de um Jonathan de bebezinho, do marido, da casa. E enquanto ela estava indo de um culto para se arrumar para outro culto em casa, ela se encontrou comigo e ela não tinha conversado nunca comigo assim, de verdade. Ela parou assim e disse: tô achando você tão diferente, seu semblante tá tão abatido, você tá bem? E ali eu parei e pensei, meu Deus, como essa mulher conseguiu perceber isso em mim, uma coisa que muitas pessoas não perceberam. A partir do momento que eu pude ter proximidade com Tef, eu pude ver o quanto ela é um exemplo positivo para a minha vida. E amiga, continua assim. Eu tenho visto que Deus tem realizado grandes coisas na sua vida e que Ele continuará lhe abençoando, porque você é um verdadeiro exemplo de serva do Senhor. Eu tenho uma admiração enorme por ela, pela mulher que ela se tornou, o valor que ela dá para a família e para os filhos, principalmente. Na nossa sociedade, onde tem muito relativismo, ser mãe também tem sido afetado por isso. E Tef, ela tem edificado a vida de muitas mães para que elas consigam ter a maternidade à luz da Bíblia. É muito bonito ver que Tef realmente vive o que ela prega, vive o testemunho, né? Um testemunho vivo do que é um maternar, segundo as Escrituras. O amor que Stephanie coloca ali no podcast, falando dos filhos, falando da família, é o amor que a gente pode ver ela colocando em prática, né? Quando a gente está ali perto. Eu tenho o privilégio de observar a família dela, os filhos, e eu vejo que esse carinho todo que ela fala, esse amor, essa dedicação é realmente colocado em prática. E se tornou essa mãe que eu acho ela admirável. Você realmente, Stephanie, você é uma mãezona, é uma mãe que muito preocupada com o crescimento espiritual dos seus filhos. A gente não só vê nitidamente, né, porque convive com você, mas através dos seus podcasts, através do material que você aborda com seus filhos. A forma que ela se permitiu ser moldada para ser a melhor mãe possível para os seus filhos. Você que também acompanha ela pelas redes sociais pode confirmar comigo que ela faz um lindo trabalho com seus filhos, a forma que ela vem falando um pouco sobre Deus. Em tudo que ela faz, ela sempre tenta trazer um pouco do ensino bíblico para os seus filhos, até mesmo para a Alice, tão pequenininha. A gente soube da gravidez e eu mandava para ela exemplos de mulheres cristãs que falavam sobre maternidade, que eu acompanhava nas redes sociais. Eu mandava para ela e dizia: Tef, acho que tu tem muito jeito para isso, se tu quiser fazer um dia. E eu fico tão feliz, é tão bom acompanhar e ver ela mostrando como ela tem sido como mãe, esse exemplo de mãe tão amorosa, tão carinhosa, tão dedicada. Sabendo que essa iniciativa ela vai atingir diversas camadas na nossa sociedade, de mães crentes e não crentes, e principalmente levando a palavra de Deus. A Tef é uma inspiradora de fé e dedicação incansável como mãe. Quando olho suas redes sociais mostrando seus filhos e como os educa, levo como de ensinamento para quando futuramente Deus me fazer ser mãe. Que Deus continue lhe abençoando, tia Tef. E sabe que és de grande inspiração para nós. Nós te amamos. Ai, Olha que aí, coisa que bonito, linda. né? Maria Júlia, ela é uma adolescente ainda, mas ela é ouvinte do Missão Mãe, né? E ela sempre fala pra mim: Tia Tef, a senhora me inspira. Eu acho isso, meu Deus, quem sou eu, né? Mas vocês sabiam, antes de começar as perguntas, né, marido? Você sabia que eu sempre achei que
não ia conseguir dar conta desse papel, assim, eu não ia ser uma mãe como a minha mãe era, eu não ia conseguir ser uma mãe como minhas avós eram. Eu me sentia tão incapaz, e hoje quando eu escuto as pessoas falando que admiram minha maternidade, eu fico, meu Deus, como é só Deus que nos capacita, né? E foi por conta dele que eu cheguei até aqui, e é ele quem tem me direcionado, me guiado e me dado forças, porque tem que ter muita força no dia a dia, viu? Bem, e hoje você vai conhecer um pouquinho mais da história de Tef, né? Stephanie Hermano. Você que já acompanha aí um pouco do Missão Mãe. Eu fui incumbido aqui de entrevistar essa mulher incrível, né? Que é guerreira, batalhadora, que é dona do meu coração. Né? E hoje ela me deu essa missão, eu não podia dizer não. Né? E eu estou aqui com algumas perguntas que vocês, internautas, as produtoras, amigas dela mandaram numa caixinha, não foi que ela fez também. E a gente vai saber um pouco mais da história de Stephanie, do seu maternar, né? Seu casamento, um pouco dessa história para começar, né, o Missão Mãe na versão videocast. Eu tenho certeza que vai ser de bênção para edificar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Podemos começar? Podemos, eu só quero fazer um spoiler, que a gente ainda hoje, antes de terminar o programa, vamos fazer indicação de livros, tá bom, gente? Temos alguns livros aqui que fazem parte do meu acervo das meninas, porque eu costumo ler livro, depois eu dou para alguém. Então as meninas me ajudaram com esse acervo, mas muitos livros aqui maravilhosos que a gente tem para indicar. Hoje a gente vai indicar não só um adulto, como também um infantil, e tem uma história aí por trás desses livros. Olha, eu não sou o comunicador da história, não, mas... Para mim é o melhor comunicador. Hoje eu recebi essa missão, como eu já disse, e gostaria de começar essas perguntas aqui no nosso podcast. Muitos internautas queriam saber um pouco da sua infância, da sua história de vida, como foi que você aceitou Jesus, como você começou a conhecer Jesus, falar um pouco da sua família, do seu pai, da sua mãe, né? Como é que surgiu essa Tef aí, quanto criança? Então, é o seguinte, eu já nasci no Evangelho. Graças a Deus, os meus pais, eles se converteram antes mesmo de casarem. Pouco antes de eles casarem, antes de noivarem, eles aceitaram Jesus, então eles noivaram na igreja, casaram lá no Templo Central, a recepção foi ali atrás do Templo Central. Então, assim, eles eram novos convertidos quando casaram. Minha mãe engravidou de mim com 1 ano depois, né? E aí, eles estavam... Sabe aqueles novos convertidos, assim, que querem muito acertar, que querem muito conhecer a Deus? Eu nasci nesse lugar, sabe? Meus pais, eles não nasceram no Evangelho, mas eles eram um casal que literalmente viviam pela palavra. Eles tinham sede do Senhor, eles viviam na igreja, eles amavam o Senhor. E isso foi passado para mim muito cedo. Tanto é que eu não tive muita dificuldade, muita resistência a aceitar Jesus. Eu já me sentia crente desde que eu me entendo por gente. E quando eu ia para a igreja, a tia me dizia muito assim: você conhece a Deus? Você já é crente? Você confia no seu Deus? Faça prova do Senhor. Tem uma professora que dizia muito isso. Porque ele te vê, ele te escuta, dobra o seu joelho e ore. E eu lembro de que eu era criança e eu gostava muito de ir numa loja de brinquedos de R$1,99 perto da feira, onde minha mãe trabalhava. Minha mãe era feirante e meu pai era sapateiro. Então eu vivia na feira de prazeres. E amava aquele lugar. Para mim, eu me sentia até rica, porque eu conhecia a feira todinha, andava... Né? Todo mundo falava comigo, eu me sentia popular lá na feira de prazeres. E a minha mãe, como feirante, ela dizia assim: olha, na loja de R$1,99 você pode ir e de vez em quando puder, eu compro um brinquedo. Eu não sabia muito bem o que era R$1,99, mas eu sabia que era algo que meus pais podiam comprar. Então, nessa loja de brinquedos de R$1,99, eu lembro que tinha uma prateleira bem alta de bonecas. E essas bonecas eu sabia que eram as bonecas mais caras, né? E tinha uma série de bonecas e uma série de roupas diferentes. E um dia eu olhei para uma boneca daquela que eu já olhava, namorava, mas eu disse: eu não vou pedir a minha mãe, porque a minha mãe não vai ter dinheiro para comprar e tal. Não é R$1,99. E quando eu olhei para uma boneca daquela, eu disse assim: Deus, eu sou uma criança. Se tu existes, eu quero uma prova. Não pela boneca. Eu disse bem isso, não pela boneca. Mas eu quero saber se tu estás me escutando. Porque se for, eu quero conversar mais contigo, eu quero te conhecer de perto. E eu olhei para uma boneca, eu disse: eu não vou falar, eu não vou perguntar à atendente. A atendente nem estava no corredor, estava sozinha
Foi assim que eu me senti, sozinha com Jesus. Eu olhei para uma boneca, escolhi a roupa no meu olho e disse, pronto, aquela boneca ali, não vou nem olhar muito para a atendente não ver. Se a minha mãe comprar uma boneca dessa para mim, aquela roupa ali, é porque o Senhor existe. Minha mãe chegou, nesse dia ela disse, escolha aí algum brinquedo em 99. Era já perto do final de semana, acho que era sexta, sábado. Então era um dia que eu tinha muita chance de ganhar um brinquedo em 99. E aí a minha mãe disse, escolha. E aí eu peguei um boneco, outro. Sabe quando você quer dar um jeitinho para Jesus? Eu peguei um boneco, outro. Disse, mãe, eu já tenho esse aqui de 99, já tenho esse. Não sobra quase nada, né? Aí ela disse assim, mas veja aquela parte ali, tinha uns que eu não gostava. Eu sei que eu peguei o namorado da Barbie. Aí minha mãe, tá bom, vamos levar. Quando eu cheguei em casa nesse dia, eu já fiquei um pouco frustrada, né? Eu disse, poxa, poderia ser hoje uma boa chance de eu ter ganhado aquela boneca, mas vamos lá, vamos esperar mais um pouco. E naquela noite meu pai chegou, viu que era o namorado da Barbie e disse assim, olha, eu não quero Stephanie brincando com o namorado de Barbie, esse negócio de namorado não, acho que eu tinha 7 anos, não quero isso não. E aí minha mãe disse, depois eu troco. E quando foi no outro dia, ela chegou em casa e disse, olha, troquei o teu brinquedo, vi se tirei aquele boneco da Barbie e comprei esse aqui. Quando eu abri a embalagem, diz que brinquedo que era? A boneca da cor da a roupa boneca que você com a roupa escolheu. que eu tinha escolhido. E aí, naquele dia, eu disse, Deus existe. E a partir de hoje, eu te sirvo de todo o coração. Pode contar comigo. E desde então, eu sempre fui uma criança cristã. De verdade, na escola eu usava saia, dizia que era crente, não dançava forró, não brincava carnaval. Então, por isso que eu acredito e trabalho com crianças na igreja, que criança aceita Jesus sim, que criança é crente sim de verdade, e não adianta você criar a criança achando que quando ela crescer ela vai se converter, porque ela pode se converter e o coração dela pode ser de Jesus ainda na infância, ela pode ganhar almas inclusive através da vida dela na infância. É na infância que a gente faz a base, né? E ela precisa estar bem estabelecida para quando crescer não ruir, né? Acredito muito nisso. Muito importante isso. Mas falando um pouco do seu lar, né? Dos seus pais, muitos querem saber aqui, chegou até uma pergunta, perguntando se você cresceu em um lar cheio de amor ou de conflitos, como era essa relação pai-filha, mãe-filha, e como foi que nasceu esse desejo do maternado, de ser mãe, né? Da Stephanie mãe. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Teve alguma influência? É isso que eles querem saber. Então, eu tinha uma mãe que era apaixonada pela maternidade, né? A minha mãe não conseguiu ser muito presente porque ela trabalhava na feira da Sulanca, e trabalhava na feira de prazeres, então ela intercalava, durante o dia estava na feira de prazeres e às vezes na madrugada ela ia para a feira da Sulanca, nos finais de semana. Meu pai era sapateiro, então eles tinham uma vida simples e tinham que batalhar muito, né, para trazer o básico. A gente vivia numa casa super simples, era uma família simples, mas ali tinha muito amor. Muito amor. E eu via que meus pais, eles viviam um casamento de verdade. Não era aquela coisa de se xingar, de brigar. Até acontecia de, às vezes, eles se desentenderem, mas eu percebi que eles tinham um medo muito grande de que a gente percebesse que eles estavam discordando, entende? Eles se preocupavam muito com esse ambiente de amor, de fraternidade. Meus pais sempre me levaram para a igreja. E na igreja a gente vai aprendendo sobre Ana, que queria muito ter um filho, né? Sobre Maria, a mãe de Jesus, sobre Joquebede, que só pôde ficar com o filho dela, né? Criando ele como babá, enquanto ele era criança, mas ali ela deixou marcas nele, que quando ele é adulto, ele se lembrou. E aí eu já ia, nossa, eu quero um dia ser mãe. E eu pensava, eu não quero ser mãe de um filho só não, eu quero ser uma grande mãe. E esse desejo sempre esteve presente no meu coração. E graças a Deus, eu entendo, Rafa, que muitas pessoas, muitas mulheres hoje têm medo de sonhar em ser mãe, de casar, porque vivem dentro de um lar conturbado. A gente trabalha com jovens na igreja e a gente escuta depoimentos muito tristes. Olha, Stephanie, fulana hoje tá desastrosa, tá chorando, mas o que aconteceu? Chega perto de fulana, confusão dentro da minha casa, briga, facada. Eu como repórter de TV, inclusive fui repórter durante muitos anos e gostava de trabalhar na área de polícia, na área de tragédia, não porque eu achava bom estar na tragédia, mas porque, para mim, era muito mais interessante estar lá, cobrindo um caso que aconteceu, aprendendo uma lição ali, dando um abraço naquela mãe enlutada, naquele pai enlutado, do que estar numa pauta leve de comida, sabe? Eu gostava de estar nessas histórias. Muitas vezes fui para velórios, e muitos desses casos, pasmem, muitos dos suicídios, pasmem, a mulher suicidada pelo marido. É briga de casal, filho que mata pai, pai que mata filho. A gente tá vivendo esse mundo.
Dentro da minha casa, quando eu olho para os meus pais, isso parece muito distante, né? Uma mulher levar uma facada. Mas, dentro do contexto da realidade, se a gente for realmente assistir os telejornais, é algo extremamente comum. Verdade. E aí fala um pouquinho, Tef, do teu desejo de ser mãe, olhando esse contexto da sua família. Veja, dentro do contexto da minha família, tu fala assim, da minha família, meus pais? Sim, essa inspiração, exatamente. Sempre quis ser. Inclusive, meus pais, eles são assim. A gente já tem 2 filhos em 4 anos de casados. Eita, já estamos em 31 minutos de programa. Misericórdia, vamos correr nessas conversas. A gente tem 2 filhos em 4 anos de casados e quando eu tô com alguma suspeita, assim, meu Deus, será que eu tô grávida? Meus pais, filha, eles ficam mais felizes, né? Do que qualquer pessoa, porque a gente se preocupa com o quê? Com a escola, com o plano de saúde, será que a gente vai conseguir pagar? Como é que vai ser isso? Meus pais não. Meus pais dizem, Deus cuida de tudo, Deus cuida da gente. Olha, eu cresci numa casa que meu pai era sapateiro e eu perguntava, pai, eu só acho que você é o quê quando crescer? Ele disse, você vai ser aquilo que Deus quiser, aquilo que você quiser também, minha filha. Estude, faça a sua parte, porque a sua parte você faz, a de Deus ele faz. E hoje meu pai, que era sapateiro, hoje ele é apresentador de programa, hoje ele é vice-diretor da Estedeb na Escola de Teologia, hoje ele tem uma estrutura financeira melhor, não é rico, mas assim, à vista de onde ele veio, ele sempre estudou, sempre fez a parte dele, ele sempre ensinou isso a gente. Estude e Deus vai abrir as portas. Mas ele sempre disse a gente também, a gente cresceu ouvindo isso. Meu pai dizia assim, para mim não importa se você vai ser rica ou pobre na sua profissão, na sua vida. O importante para mim é saber se seu coração é de Deus. Se você serve a Jesus, se você é uma mulher realmente segundo o coração de Deus. Eu não vou ficar orgulhoso se eu ver que você ganhou a vida, mas perdeu a salvação. Eu prefiro saber que você talvez esteja numa vida simples, limitada, né, cheia de dificuldades, mas que você sirva ao Senhor. Ele sempre deixou muito claro para mim, e é o que eu quero deixar claro para os nossos filhos, que pouco me importa a profissão de Jonatas e Maria Alice, mas que eles glorifiquem o Senhor através dessa profissão. Pouco me importa se eles vão ser ricos ou pobres. E eu falo isso de coração, assim. Isso quem vai decidir é o Senhor. Talvez eles fiquem ricos, talvez eles vivam uma vida mais simples ou tão simples quanto a nossa, mas o mais importante é servir ao Senhor, porque no pouco ou no muito aquele que serve ao Senhor, ele vive feliz, porque ele vive segundo a vontade do Pai, e ele entende que tudo tem um propósito. Então, dentro desse contexto, ser mãe, construir minha família, era o meu maior sonho de vida. Entende? Tanto é que na minha adolescência, meu pai dizia que eu era um pouco desesperada, porque eu não tenho namorado, nem tenho uma perspectiva de namorado, e os meninos que aparecem não me interessam, e o menino que de repente eu olho e me interesso, ele não gosta de mim, e era aquele dilema da adolescência, né? Só que Deus manda no tempo certo, e Deus mandou Rafa pra mim no tempo certo. Inclusive, eu sempre orei a Deus assim, Deus, manda um marido para mim quando eu já estiver trabalhando, na faculdade. Então, eu entrei na faculdade, eu disse, opa, Deus vai mandar agora. No primeiro ano não mandou, no segundo ano não mandou. Mas no terceiro ano, no final do terceiro ano, no Congresso de Jovem, a gente se conheceu. Inclusive, é uma das perguntas aqui que os internautas Fala mandaram, muito, né? que é como e quando você me conheceu, né? Eu quero ver aí a perspectiva de Stephanie sobre ela ter me conhecido, né? E aí, como foi? Eles querem saber. Confesso que eu estava... Já era assim algo que eu já vinha orando, desejando muito, mas já tinha tido algumas frustrações, não de conversar com fulano, conversar com ciclano. Não, nunca fui disso. Eu penso assim, que a gente não pode defraudar ninguém. Se a gente não tem interesse pela pessoa, se a gente não se vê possivelmente namorando com a pessoa, não vê a pessoa desse jeito, para que você vai namorar com a pessoa, conversar com a pessoa? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação, porque eu via que meus pais eram um casal, apesar de já ter muitos anos de casados, eles eram um casal apaixonado. Até hoje eles brincam de ter ciúme, né? Minha mãe ter ciúme do meu pai ter ciúme da minha mãe. E eu acho que isso é reflexo de um amor que realmente é verdade. Então, eu queria isso. Eu queria realmente olhar para o meu marido e admirar, olhar para ele, respeitar, olhar para ele, ver liderança. Eu não queria me apressar, entende? E conversar com qualquer pessoa. Então, no dia que eu conheci Rafa, primeiro que eu não gostava muito do Tempo Central, a igreja da gente, Tempo Central. Eu achava que era uma igreja para pessoas importantes. Eu vim da favela, eu vim do Córrego do Botijão. Então, assim, para mim, aquele espaço ali me deixava desconfortável. E já Rafa cresceu lá. Desde 2 anos que ele estava lá. Então, para Rafa, ele já não tinha essa perspectiva do Tempo Central. Mas para mim, era aquele povo elitizado, da câmera, povo chique, povo rico. Eu não sabia nem como me portar. Tagarela do jeito que eu sou, eu ficava muda lá. Quando meu pai era escalado para pregar lá, eu dizia, vou nada.
para a igreja da televisão, vou nada. Só que eu até dizia a Deus, olha, manda para mim de qualquer lugar, mas do Templo Central, não. Aí Deus disse, eu vou fazer você amar o Templo Central. Eu vou fazer você conhecer o Templo Central da maneira correta, porque eu tinha um preconceito, como muitas pessoas têm, né? Porque às vezes a gente chega ali no congresso, aí a recepção, é pouco lugar para muita gente, aí não tem um lugar, não é como congregação, que você chega, sente, entra, é muita gente, a rotatividade é muito grande. Então eu tinha um preconceito no Templo Central e eu não queria fazer parte lá, Deus me livre, eu dizia. E namorar com a pessoa de lá, Deus me livre dobrado. Mas foi lá que o meu futuro esposo cresceu. Gente, olha isso. Aí meu Jesus futuro esposo move as águas. move as águas, mostrando que a vontade dele é soberana. Então aquele homem, aquele jovem de Deus que eu orava, que fosse parecido com Jesus, que fosse simples, humilde, porque uma coisa que eu não suporto é arrogância. Para mim é difícil. É difícil, lidar com arrogância. Alguém que tivesse um coração humilde, que quisesse fazer a vontade de Deus acima da sua, sabe? Eu queria isso. E uma amiga que trabalhava comigo na época começou a dizer, olha, tem um menino no Templo Central que tá solteiro e dava pra ele namorar contigo. Eu disse, mostra a foto, mas não quero menino da Central não, mas mostra a foto. Aí ela mostrou, eu disse, olha como ele é bonito, tu não sabe, menina. Eu já fui para uma vigília no Templo Central anos anteriores, eu vi esse jovem cantando, achei ele tão lindo, eu disse, ele é o mais lindo da equipe de louvor, Senhor. Mas depois eu vi que ele já tinha compromisso com outra menina, né? Aí eu disse, não é meu não. Também já cheguei aí para um acampamento que hoje se chama Encontro de Jovens, né? Funciona num carnaval. E o que acontece? Num carnaval eu passei, eu não estava lá como congressista, eu fui visitando, só que eu senti aquilo que eu já sentia do Templo Central, que as pessoas lá parece que não se importavam com quem estava vindo de fora. Então eu lembro de que para mim foi frustrante esse encontro, porque terminava o culto, ninguém veio falar comigo. Em congregação eu era aquela pessoa que ia falar com as pessoas, sabe? Então eu me senti muito frustrada ali, mas eu lembro de naqueles dias que eu estava lá, veja, meu futuro esposo estava ali. Estava ali na equipe de louvor, estava ali servindo a Deus, eu vi ele dando uma palavra durante uma ministração de louvor. E quando a gente se conheceu, que eu olhei para a Rafa, nos apresentaram, não queria essa apresentação, morria de medo, vergonha, mas não tive como evitar. Pós-congresso de jovem, a minha amiga disse, olha aquele jovem! Quando ele apareceu, que eu olhei para ele, eu senti paz. Paz, tranquilidade e segurança. 15 dias antes, aproximadamente 15 dias antes, eu tinha ido para uma escala com meu pai. Pastor Augusto Félix, hoje missionário, né, na África, estava pregando e Deus usou ele para mim de púlpito e disse assim, você jovem, Stephanie, aí você, Deus manda te dizer que está bem pertinho de ele mandar o seu futuro esposo. Você vai conhecer ele e você vai identificar que ele é o meu, porque ele vai te transmitir paz, tranquilidade e segurança. Você vai sentir isso quando conhecer ele. Aí, naquele momento, eu já entendi que eu ainda não conhecia, né? De fato. E naquele momento que a gente se apresentou, que eu já tinha esquecido essa palavra completamente, que eu olhei para a Rafa, eu me lembrei daquela palavra. Eu senti paz, tranquilidade e segurança. A gente começou a conversar. 15 dias depois que a gente começou a conversar, a Rafa me liga. A gente trocava uma conversa, né? Bem razoável, mas a gente sabia que a gente meio que estava, né? Se conhecendo. Rafa me ligou. Conversamos ali por telefone, ele me falou do interesse que tinha, eu achei aquilo muito bom, porque eu tava, né, será que ele gosta de mim? Isso é só um amigo? Que danado é? E aí ele me ligou e disse quais eram as intenções dele comigo, mas que antes precisava orar para Deus confirmar, nos conhecermos melhor, conhecer nossas famílias e tal, até que a gente começasse de fato a começar a namorar oficialmente. Então todo mundo sabia que a gente tava conversando no Templo Central, não era algo escondido, né? Não era algo, ninguém pode saber. Não, todo mundo sabia, a gente estava conversando. Só que a gente queria todas as confirmações de Deus para entrar no namoro com muita segurança. E foi quando a gente começou a namorar, 7 meses depois, e até hoje estamos juntos. Namoramos, noivamos, casamos, e aí, com um ano de casados, veio o Jonatas, não é isso? Depois veio a Maria Alice, e muita gente, entrando propriamente no assunto do Missão Mãe, né, que é a maternidade, muita gente está perguntando aqui, o que mudou na Stephanie hoje com a chegada da maternidade, com a chegada do Jonatas, com a chegada da Maria Alice? O que mudou? O que é que não mudou, né? Eu lembro que, Jonatas, quando eu descobri que estava grávida de Jonatas, já foi algo muito, muito espiritual.
antes de eu descobrir, 15 dias antes, mais ou menos, Rafa chegou para mim e disse, olha, Deus falou comigo, lá na igreja, Deus falou comigo que nos daria um presente. E que esse presente ia rodar os 4 cantos da casa, ia trazer muita alegria. Eu disse, amém, né? Tá perto de ser os pais, iria correr os 4 cantos da casa. E amém. Mas a gente não estava naquele momento se planejando, estávamos na pandemia, eu tinha acabado de sair de um emprego, então estava para entrar em outro, estava no seguro-desemprego, esperando terminar para entrar em outro. O cenário pra gente era totalmente contra isso, né? Não queria. Aos nossos olhos. Por mais que meu maior sonho fosse ser mãe, eu queria estar trabalhando, eu queria dar um conforto pro meu filho. A gente estava numa pandemia, a saúde estava algo assim que causava muito medo. E uma semana depois, Rafa de novo, Tef, Deus falou comigo que nos daria um presente e esse presente iria alegrar nossa casa, iria mudar nossa perspectiva de vida. Eu disse, amém. Acho que quando eu entrar no trabalho, né, de repente eu engravido, né? Eu já estava grávida. E aí eu cheguei na farmácia, Rafa me deixou para escovar o cabelo no lugar que tinha vários estabelecimentos, inclusive uma farmácia. E aí eu cheguei na atendente e disse para ela, me dá um teste de farmácia do mais barato, por favor. Nunca havia feito um teste de farmácia. Mas, por conta dessas promessas, eu acho que me deixou um pouco, sei lá, não sei explicar, mas eu quis fazer. Eu lembro de ter acordado naquele dia e senti o cheiro da água, o cheiro do cloro. Eu estou ficando doida. No domingo anterior, eu tinha ido almoçar na casa do meu pai. Quando eu cheguei, meu pai disse assim, tu tá grávida. Meu pai não costuma brincar com coisa séria. Meu pai é um homem muito usado por Deus. Eu olhei pra ele e disse, pai, para. Mas deixa eu te contar. Deus falou com a gente e tudo. Ele, você tá grávida, minha filha. Faça o teste, você tá grávida. E aí, quando eu cheguei naquela farmácia naquele dia, enquanto o Rafa tava resolvendo alguma coisa, eu fiz o teste o mais baratinho no banheiro perto. E eu tinha absolutamente certeza que eu não estava grávida. Era só para descartar. E quando veio o teste, o resultado imediatamente pipocou, voou para os 2 vermelhos. Não foi aquele negócio de 1 minuto, né? 30 segundos, não. Voou. Aí, oxe, tá quebrado. Aí eu peguei o frasquinho, peguei o teste e disse, como é que eu vou tirar essa dúvida? Vou na farmácia. Fui na farmácia com um teste. Cheguei lá e disse à moça, eu acho que esse teste tá quebrado. É muito baratinho, né, esse? Ela disse, qual foi o resultado? Eu disse, positivo. Ela disse, não existe falso positivo, mamãe. Parabéns. Eu disse, moça, fui até um pouco, acho que grossa, não sei. Me dê mais um teste. Qual o melhor teste que vocês têm? Ela me mostrou o melhor teste que ela tinha, de uma marca bem famosa aí, Carblu, sei lá. E aí eu fiz o teste novamente, lá mesmo, na frente dela. E aí ela disse, demorou mais o resultado. Eu disse, tá vendo? Eu disse pra senhora, porque só ficou primeiro um tracinho e depois veio mais. Aí ela, olha, quando eu tava dizendo pra ela, olha, moça, eu disse pra senhora que tava errado, aí todo mundo da farmácia, parabéns, mamãe. Eu disse, meu Deus, eu sou mãe, eu vou ser mãe, como assim? Mas nesse tempo. E aí eu disse, tem algum outro teste que diga a quantidade de semanas? Ela tem. Aí eu comprei mais um, esse era mais caro ainda. Quando ela fez o teste, mais de 6 semanas. Aí eu me lembrei da promessa, eu me lembrei do almoço no domingo que meu pai disse que eu estava grávida. Tudo veio à tona, entende? E a partir desse momento a minha vida mudou. Porque aquela Stephanie que eu sempre me sentia assim, destrambelhada, falante, que às vezes, sabe, aquela pessoa que não estava preparada para ser mãe e que não sabia como ia ser isso. Às vezes eu ouvia isso e isso a gente pensa que é uma brincadeira, mas que pode machucar e pode infiltrar ali, sabe, naquela adolescente, naquela jovem, naquela recém-casada, pode infiltrar ali uma mentira. E eu ouvia isso muitas vezes na brincadeira. Meu Deus, destrambelhada como essa menina é, como é que vai ser quando for mãe? Destrambelhada como essa menina é, como é que ela vai ser mãe, hein? Qualquer defeito meu, assim, eu ouvia isso. Como é que vai ser, hein, quando ela for mãe? E a gente foi percebendo, eu peguei tudo isso como força, sabe? Como força, como energia e disse, não, eu não estou preparada para ser mãe, mas Deus, Ele vai me ajudar, Ele vai me ensinar. Tem sido assim todos os dias. Todos os dias o Senhor tem me ensinado. E a minha visão mudou. Porque a partir daquele momento não importava mais meus projetos. O que eram meus projetos? Eu só queria o bem de Jonatas. Eu só queria aprender
a ser uma mãe para Jonatas, como referência para que ele pudesse chegar e dizer, mãe, aconteceu tal coisa, eu poder dar uma palavra de Deus. Para isso eu tinha que conhecer a Bíblia. Eu queria que ele fosse um grande leitor. Para isso eu tinha que ler, ele tinha que me ver lendo. Eu não só ler para ele, mas ele tinha que me ver lendo. E a partir daquela gravidez eu já fui começando a pensar qual era o filho que eu queria. Se eu quero um filho segundo o coração de Deus, irrepreensível, eu preciso ser essa mãe. E na gravidez eu já começou a me transformar. E algo que aconteceu muito interessante, que foi o que me fez ter isso como, sabe, mais convicção, foi que naquela mesma semana, muitas pessoas nem sabiam ainda que eu estava grávida. Não tinha anunciado na internet, eu acho ainda. Mas eu fui para a igreja e quando chegou lá, Deus usou uma jovem tremendamente para mim e me disse assim, Stephanie, Deus quer falar algo para ti. Esse fruto que está no teu ventre, ele enviou no tempo certo, no tempo dele, você pode achar que não, mas o tempo foi perfeito. E ele vai usar esse fruto para te moldar. E começou a fazer promessas para aquele fruto. E ali eu entendi que era um menino. Ela não disse que era um menino, mas eu entendi que era um menino. E naquele momento, Deus começou a dizer que ia prover. Eu vou prover. Até o que a criança não precisa, eu vou mandar. E eu vou te ensinar sobre provisão, sobre o meu cuidado. E tu serás uma referência para esse fruto. E a partir dali eu disse, se Deus me escolheu para ser mãe de Jonatas, quem sou eu para dizer que sou incapaz? Quem é alguém para dizer que eu não serei uma boa mãe? Se foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu. Não fui eu que liberei. Não foi Deus. Deus mandou. Foi Ele que me deu. É responsabilidade dele. E a minha função é me preparar. Então a minha vida, a minha ótica mudou. E hoje eu conheço muito mais o meu Deus. Pelas experiências que Deus me fez passar, até aqui, de provisão, de cuidado, de que Ele faz. Hoje eu posso dizer a você minhas próprias experiências. Antes eu contava muito dos outros. Mas através da maternidade dos meus filhos, eu posso dizer que Deus tem me dado minhas próprias experiências. Então a minha vida espiritual deu uma decolada. Antes conhecia só de ouvir falar, agora os seus olhos viram, né? Foi verdade. E nós podemos experimentar da provisão do Senhor. Todos propriamente os dias. dita, todos os dias, durante a gravidez, durante o período, né? E surgem muitas coisas, né, Rafa, para testar isso aqui que a gente está falando. Sim. É muito fácil dizer, eu confio em Deus. Mas na hora, né, do na hora do vamos ver, surge uma dificuldade, surge uma palavra contrária, a gente se abala. A gente quer realmente colocar em dúvida aquilo ali, mas a gente tem que olhar para Jesus. Como a gente lê muito para Jonatas, né? Todos os dias a gente tem que ler o livro E a gente nota também, né, Steph, que muitas mulheres têm medo de ser mãe justamente por não saber. Mas não posso ainda, não tenho como. Mas eu recebi uma palavra, acho que você lembra. Isso. Acho que você lembra disso, que disseram muita gente. Junto com o filho vem a provisão do Senhor. E a gente pôde ver isso realmente. O pastor Samek disse isso pra gente. A gente estava numa pizzaria, grávida, muitas coisas faltando ainda. Deus mandou no tempo certo, mas muita coisa chegou na reta final. Sim. Até a metade da gravidez, a gente praticamente tinha nada. Nem tinha dinheiro para comprar. E o pastor Samek chegou pra gente e disse assim, não se preocupem, viu? Junto com o filho vem a provisão do Senhor. Aquilo ali, a gente ficava repetindo, não era? A gente agarrou. Né, essa palavra e realmente Deus, ele proveu o que a gente precisava. Tem provido até hoje. Mais do que ele precisava, mais, na verdade. Você lembra que a gente não estava com condições de comprar aquele enfeite de porta. Porque eu lembro que Deus, quando usou a jovem, disse assim, que ele ia mandar até o que a criança não precisa. E aí teve uma menina que disse assim, posso fazer um enfeite de porta? Ela estava trabalhando com isso na igreja. Eu disse, pode. Qual o tema, qual o nome? Eu passei. E aí depois outra jovem chegou e disse, eu estou fazendo um presente para Jonatas. Qual o tema, qual o nome? As duas deram um enfeite de porta. E aí eu disse, Rafa, a gente só tem uma porta. Como é que a gente vai colocar 2 enfeites de porta? E ali, naquela dúvida, naquela aflição que a gente queria agradar as duas, eu me lembrei de que Deus disse que iria mandar até o que a criança não precisa. Quem é que precisa de 2 enfeites de porta? Mas Deus quis assim. Aí ficou um para a porta do quarto de dormir e outro para a porta do quarto de brinquedo. Amém. Mas continuando aqui com as perguntas, a gente sabe que com a gravidez
vem também várias expectativas, né? E aí, os internautas, as produtoras, as amigas querem saber quais foram as suas expectativas em relação ao parto, em relação à amamentação, ao puerpério. Foi como você imaginava? Foi mais, foi menos? Foi difícil, não foi? Fala um pouquinho pra gente aí como foi essa tua trajetória. Olha, assim, eu acho que eu ouvi falar tão mal da gravidez, eu ouvi falar tão mal da amamentação, do parto. Eu ouvi tantas histórias, digamos assim, frustrantes e que eu fui já me acostumando com aquilo. Eu disse, o parto vai ser muita dor, sabe? A amamentação vão ser meses de estresse, de dependência. A gravidez são 9 meses de doença. Eu fui pegando isso ao pé da letra, me preparando com o pior cenário possível. Só que a minha gravidez foi tranquila em um certo ponto. Eu tive muitos problemas de saúde. A minha médica chegava para mim e dizia, porque eu tinha feito uma bariátrica 6 meses antes de engravidar. Então, eu tive muitos problemas de saúde. Mas eu não... era falta de vitamina, eu vomitava muito. Não eram coisas que me impediam de estar na igreja, né? Qual foi o dia que eu usei minha gravidez como desculpa para deixar de ir para a igreja? Eu vomitava, ia para a igreja. Eu chegava na igreja, tinha vontade de vomitar. Até quando eu tomava água, eu tinha vontade de vomitar. Vomitava no banheiro e voltava. Por quê? Eu queria que naqueles 9 meses eu me tornasse a mãe que Jonatas iria conhecer, entendeu? Então, assim, essa necessidade me falava mais alto. Então, era igreja, igreja, igreja. E eu acho que isso aí foi meu refúgio. Quando eu fui pro parto, você lembra do parto de Jonatas? Foi cesariano, justamente porque me falaram, eu tive medo do parto normal, então o de Jonatas foi cesariano porque eu estava com medo. E eu lembro que naquela sala, gente, como eu sentia a presença do Senhor ali. Eu sentia, eu estava com medo, eu estava nervosa, juntou tudo, mas eu estava sentindo a presença de Deus. E a minha barriga estava grandona, né? Eu não estava sentindo minhas pernas na cesariana, mas quando a médica fez assim, puxou e nasceu, que eu olhei assim e ele começou a chorar, pronto. Acabou ali o sossego de como se fosse assim, a preocupação é só comigo. Não. A partir dali, eu disse, gente, cadê o menino? Tá chorando? Começaram as preocupações. Que experiência única, né? A gente chorava, né? Era lá Lembra do hino? Deus cuida de ti. A médica pediu pra gente escolher um hino, né? Hino. E só me veio na mente esse hino, Deus cuida de mim, porque era o que eu estava sentindo naquele momento na nossa família. Deus estava cuidando da gente. Cuida de mim. Né? E estava dando muito mais do que a gente tinha pedido ou pensado até, né? E foi muito especial mesmo. E é bom reviver esse momento aqui com você. E Deus ali se fez presente dizendo que estava cuidando da gente, nos mínimos detalhes. Enquanto eu chorava, eu lembrava, eu raciocinava aquilo que não estava me dizendo. Deus cuida de mim. Muito interessante, porque naquele dia eu fiquei muito emocionada, porque eu estava com muito medo do parto, mas eu estava num plano de saúde. E o plano de saúde, como eu estava sem trabalho quando eu engravidei, foi algo muito interessante. Um milagre. Porque foi um milagre de Deus eu estar sendo ali com aquela... mais uma provisão de Deus. Foi. Minha gente, quando eu fui demitida, no mesmo dia, eu cancelei o meu plano de saúde. A menina perguntou, você pode ficar mais 6 meses se quiser? Eu disse não, porque ia vir ficar muito alto o valor. Precisa não. Não sabíamos ainda da gravidez. Não sabíamos da gravidez. Mas quando eu descobri a gravidez, eu liguei no mesmo dia para a equipe. Eu disse, gente, tô grávida. Mas eu já cancelei isso no dia que eu saí. Então, tem alguma maneira de renovar, algo do tipo? E a menina falou para mim, muito educadamente, não tem como, Stephanie, porque você cancelou faz meses. Teria que começar um novo plano e aí não vai cumprir o parto, infelizmente. Eu, tá bom. Uma semana depois, alguém me liga. Stephanie, olha, tu tá grávida, né? Eu tava dando uma olhada aqui, eu não sei o que foi que aconteceu com o sistema, mas alguém me disse que tu ligou para reativar. E eu fui confirmar se o teu nome realmente não constava mais no plano. E eu não sei o que aconteceu. Tu assinou, tu cancelou, mas alguém deixou de enviar teu documento e teu nome tá constando aqui no plano de saúde. Eu disse... E quem é que tá pagando esse plano de saúde? Porque não tá vindo nenhuma conta para mim, eu não tô pagando. Eu cancelei faz acho que uns 2 meses. Ela disse, não sei, mas vai ficar chegando para você aí no e-mail, boleto, e você, acho que nos próximos meses, quando você usar, vai chegar. Até hoje chegou algum boleto? Não. Não chegou, não.
Tive Jonatas pelo plano de saúde, Unimed, um plano de saúde bom. Muito bom. Tava com uma equipe ali muito profissional. E ouvindo esse hino, Deus cuida de mim. E eu peguei aquele hino e disse, daqui pra frente, Jonatas, é eu, tu e papai. Deus cuida da gente. E a partir dali começou. Cadê o menino? Eu não podia nem falar, né? Cadê o menino? Nasceu tudo perfeito. E Rafa tentando descrever. Puxou o que de mim? Puxou nada. Puxou o pai todinho. Amém, glória a Deus. Ou seja, para resumir essa resposta, pintaram um quadro muito pior do que realmente é. Eu acho que a maternidade é uma coisa linda. E ela é singular, né? Ela é singular, né? Cada um tem sua experiência. Mas eu estou dizendo assim, por mais que seja difícil a sua gestação, vale a pena que muito custe aquilo que muito vale. Sabe, são 9 meses da vida daquela pessoa. De espera, onde você vai se preparar. O parto tem o incômodo do furinho aqui, de você ficar... Tem as pernas, as pernas, tudo. Existe um dano aí, existe, mas se eu for comparar com o benefício que eu ganhei, podia ser 20 mil vezes mais. Sabe, vale muito a pena. Eu acho que tudo isso é uma preparação perfeita de Deus para ir nos preparando e nos dando uma força. Porque tudo isso eu saí daquela sala mais forte. Eu já passei pelo parto, né? Agora eu sou uma mãe mais... E tudo isso foi me dando força e me provando que eu era mãe. Eu aguentei 9 meses de gestação, aguentei um parto. Na amamentação, que pintaram assim, que era algo tão ruim. Jonatas parou de mamar quando foi para a escola, já para ajudar ele na adaptação. Eu amava amamentar Jonatas, amo amamentar Alice. Então, para mim, é uma conexão que é divina. Lamento muito por quem não consegue amamentar por alguma situação. Mas eu amei amamentar. Mas eu acho que chegou um tempo para tudo e chegou também o tempo da amamentação. Então, eu, Stephanie, considero que, se a gente for olhar com uma perspectiva espiritual, olhar com uma perspectiva boa, tudo isso aí é bênção. Amém. Agora vamos falar um pouquinho do Missão Mãe, né? Missão Mãe. Muita gente quer saber como foi que você criou Missão Mãe, por que você quis expandir para esse formato de videocast. Conta aí um pouquinho da história do podcast Missão Mãe, que nasceu do coração de Deus. Então, eu era aquela menina que trabalhava muito, era uma repórter que amava o que fazia, e eu largar meu emprego para ser mãe, nunca. Quando o Jonatas nasceu, eu disse, Rafa, te vira, porque eu não quero mais voltar a trabalhar. Minha vida, minha perspectiva mudou completamente. É como se eu estivesse andando sem óculos e a maternidade, Jonatas, trouxe para mim um grau, uma visão, um olhar que eu não tinha sobre a vida, assim, ó. Aí eu, tá entendendo esse choque? Agora eu consigo realmente ver. E foi quando eu comecei a olhar as coisas de uma maneira totalmente diferente. E eu percebi que eu estava com tempo. A gente vive numa sociedade onde muita gente, a gente conversa na mocidade, na juventude, com os adolescentes. Eu trabalho com criança na igreja, desde que sou criança, eu ajudo o departamento infantil. Então eu vejo que muita gente percebe tarde demais que perdeu a infância do seu filho. Percebe tarde demais que, eu deveria ter plantado algo que não plantei agora, fica mais difícil. É mais difícil ganhar o coração do seu filho para Jesus na adolescência do que na infância, né? A gente recentemente tirou tela de Jonatas. Com 2 anos, a gente tirou 100%. A gente foi difícil, porque ele já estava acostumado a ter tela de vez em quando. Mas a gente entendeu que com 3 anos seria mais difícil. Então, quando Jonatas nasceu, eu disse, eu poderia ter passado a vida toda me preparando para ser a mãe que eu gostaria de ser para Jonatas. Mas agora que ele nasceu, também tem um tempo ainda. E é como se ali eu sentisse uma renovação espiritual, uma ótica nova que eu ganhei espiritual. E eu disse, eu vou correr atrás do tempo perdido. Se eu não li livro a minha vida toda, agora eu vou ler 1 por semana. Talvez alguém ache que é loucura, mas eu comecei a ler esse aqui. Já vou falar sobre ele. E foi aí que eu comecei a procurar conteúdo de maternidade de mulheres que me inspiravam. Inclusive, achei o podcast de Fernanda Witwiski, que foi uma mulher que, através desse livro aqui, eu me apaixonei pelo perfil dela, a sinceridade dela sobre maternar. Ela fala de maneira não romantizada, muito realista, da maternidade, que é todos os dias a gente tá lá na maternidade se doando, se frustrando, se culpando, chorando, mas ao mesmo tempo se sendo renovada pelo Senhor, né? E através disso eu ouvi os podcasts dela, que era só em áudio, amei, reouvi, mas não achei conteúdo parecido com aquele na internet. E eu, no meu puerpério de Jonatas,
melindrosa do jeito que eu tava, né? Mais sensível, com vontade de acertar, sentindo coisas e sensações que eu não conseguia nem expressar. Eu queria muito ouvir mães que estavam naquela mesma fase. Eu não estava querendo ouvir, por exemplo, entendo o que eu estou falando. Minha avó tem as experiências dela, mas eu queria alguém que tivesse lembrado desse puerpério. Minha mãe teve as experiências dela, era uma grande mãe. Mas eu queria ouvir mulheres como Fernanda Witwiski, que acabou de ter bebê, que tinha criança, sabe? Que estavam nessa fase. E foi aí que eu comecei a ter uma autoestima de... E se eu começasse a gravar uma vez por semana um podcast como esse de Fernanda Witwiski, tipo ligação com mulheres, mulheres comuns, sobre assuntos que eu gostaria de ouvir. Né? Então, eu comecei ali no Missão Mãe, que hoje está disponível, né, no Spotify, no Deezer. Eu comecei ali a gravar. Eu lembro que o primeiro episódio que eu gravei foi eu mesma, sozinha. Inclusive, eu passei a madrugada gravando e regravando, né? Mas hoje, quando eu vejo realmente assim, eu sinto Deus. Ainda hoje eu choro. Porque eu tinha de tudo para não gravar. Inclusive, quando eu gravei, eu postei na hora e fiquei pensando, qualquer coisa eu apago. Eu vou ficar mandando só para uma ou outra mãe que eu sentia necessidade. Eu tinha vergonha de divulgar. Eu lembro que uma pessoa que eu amo muito, a opinião dessa pessoa importa muito para mim, eu cheguei para essa pessoa e disse, eu estou pensando em abrir um podcast e entrevistar mulheres. Não é para falar sobre minha maternidade, mas eu quero falar sobre maternidade, porque eu estou sentindo muito desejo de abordar esse assunto. Era uma chama que eu passava a noite, às vezes, não conseguia dormir. Vinha sugestões de tema. Meu marido sabe como eu sou, né? Quando eu estou empolgada com uma coisa. Um pouquinho, né? Vinha sugestão de tema, a entrevistada, as perguntas que eu ia fazer, o roteiro, como é que ia ser, o horário que eu podia gravar, como eu poderia... A quem aquilo ali ia abençoar. Aí eu, não vou fazer isso não, eu vou me expor. O povo vai mangar de mim. Eu acabei de ser mãe. O que é que eu tenho para ensinar? Por que eu vou entrevistar? Quem tem que entrevistar é uma mulher que tem muitos filhos, todos bem-sucedidos, aquela pessoa perfeita. Só que, quando eu parava para lembrar de Fernanda Witwiski, que era justamente o contrário, uma mulher simples, né? Uma mulher que falava sempre ali da maternidade à luz da Bíblia, eu dizia, mas a pessoa que eu mais hoje estou ouvindo é Fernanda Witwiski. É uma mulher comum, se converteu há poucos anos, mas que tem buscado ganhar o coração dela, dos filhos dela para Deus. E tem se esforçado como mãe. E ali eu comecei. A primeira pessoa que eu entrevistei foi... Tô procurando até aqui para lembrar dos episódios. Foi Jojó. Jojó foi a primeira pessoa que eu entrevistei, porque eu lembro que ela passou por uma frustração da gravidez dela. Inclusive, eu visitei ela na maternidade. Ela perdeu uma gestação bem avançada. E ali eu queria que ela contasse a história dela e como foi depois a chegada do Gabriel. E ali ela contou e chorou, a gente se emocionou. E aí eu comecei a divulgar, a ter coragem. E aí veio a irmã Marcilene falando como não criar filhos materialistas, que era algo que eu estava querendo muito ouvir sobre. Porque no mundo que a gente vive, a gente é titulada como uma boa mãe quando dá a melhor escola, quando dá o melhor plano de saúde, quando dá a melhor casa. E se você vai engravidar de novo e seu filho não estuda numa escola boa, não tem um plano de saúde, você é um irresponsável. Né? Hoje, quando eu engravidei de Maria Alice, eu ouvi muito isso, assim, vocês estão com condição para pessoas cristãs, mas que têm uma visão distorcida. E como é que vai ser agora, hein? A gente confia em Deus, foi Deus que mandou, a gente não estava se planejando. Maria Alice veio no contexto que, igualmente Jonatas, a gente realmente não estava planejando. Mas a gente recebeu a gravidez como, novamente, uma dádiva de Deus. Então, o Missão Mãe surgiu nesse contexto. Eu queria muito aprender. Eu lembro que eu estava vivendo muitas guerras espirituais, e eu liguei para a irmã Ana Lídia, que está na África do Sul, missionária, e disse, irmã Ana Lídia, eu tenho certeza que a senhora tem experiências com guerras espirituais. A senhora pode gravar para mim? A mamãe cristã vencendo guerras espirituais. E ela disse, gravo. Eu disse, oxente, ela topou? É tipo uma ligação por internet, e a gente gravou, foi uma bênção. Até hoje eu escuto aquele episódio e sou edificada. Então, o Missão Mãe é primeiro para mim, entende? Surgiu primeiro, eu, Stephanie, tenho muito o que aprender. Sou muito limitada. Então, se o podcast eu posso mandar enviar para uma mãe e aquela mãe for abençoada e edificada, glória a Deus. E aí eu comecei a receber testemunhos no Instagram, que eu ficava passada. Deixa eu voltar a uma coisa que eu não completei. Uma pessoa que eu admiro muito disse assim para mim, né? Quando eu estava prestes a começar a gravar, já estava até animada, já estava até começando a divulgar para algumas pessoas. Essa pessoa, com muito carinho, com muito cuidado comigo, disse, Stephanie, você
você não tem experiência na maternidade ainda. Não é melhor botar esse projeto quando seus filhos tiverem 5 anos, 10 anos, porque você vai poder dizer, olha, eu tenho aqui um testemunho vivo. Seu filho é muito pequeno, você está começando agora. E eu lembro de dizer a Deus, essa pessoa falou isso, eu acho que não chegou o tempo não, né, Rafa? E até Rafa já estava dizendo, mas minha filha, você não está incomodada, você está perdendo o sono, você não pediu confirmação a Deus, então vá-se embora, grave assim, áudio, o que é que tem? Você vai mandar para uma mãe ou outra, meu marido sempre é um apoiador dos meus projetos, não é? É assim. Sempre ele acredita, quando eu falo para ele é uma ótima... Ele não é aquela pessoa que, mais um projeto falido, não. Se for de Deus, vai dar certo. Ele sempre me coloca para cima. E ele insistiu. Continua, Stephanie. Continua, Tef. Você vai mandar para a mãe que você sentir de mandar. E daqui a pouco eu estava divulgando no Instagram, daqui a pouco não sei quem estava me mandando, daqui a pouco eu recebi uma mensagem de uma jovem da nossa igreja dizendo, Stephanie, eu não queria ser mãe. Eu não queria ser mãe, mas alguém me indicou o seu podcast, e quando eu comecei a ouvir o seu podcast, eu ouvi um episódio, 2, 3, comecei a acompanhar seu Instagram e hoje eu posso lhe dizer que eu mudei de opinião. Amém. Diante disso aí, eu disse, vamos embora com Missão Mãe, porque o Missão Mãe é de Deus e ele vai estar aqui para nos ajudar e nos preparar. E por que o videocast agora? Porque muita gente não consegue assistir o audiocast. Minhas tias mesmo, elas dizem, como assim, hein, podcast? Como é que eu faço para ouvir, hein? Não tem no YouTube, não tem no Instagram, não. Não dá para postar isso no Instagram, né? É muito longo. As conversas são de 1 hora, 1 hora e meia. Então, realmente, assim, num videocast, a gente podia botar no YouTube e para você assistir aí enquanto faz a faxina. Eu gosto de assistir alguns podcasts na internet, cristãos, não cristãos, mas que falem sobre maternidade para eu ter uma visão crítica, sabe? E aí, como ouvinte, existe uma plataforma hoje... Eu não vou indicar aqui porque não é cristã, mas sobre maternidade, que toda semana sai um episódio, toda semana eu assisto. Mas ali eu tenho que filtrar muita coisa, porque não existe hoje, assim, um projeto de maternidade que fale, prepare a mãe para ganhar o coração do seu filho para Jesus, como esse aqui, pelo menos eu não conheço. Existem coisas parecidas, mas nesse formato, desse jeito, com a missão que eu tenho, que eu acho que é uma visão que Deus realmente me deu, sabe, é algo novo. Que eu preciso. Então, assim, se abençoar a minha vida e abençoar a vida de tantas pessoas como esses depoimentos que a gente ouviu, para mim já é o suficiente. Deus sabe do meu coração que eu tentei muito correr disso. Foi ou não foi? Verdade. Verdade. Rafa, isso... Semana passada, quando a gente chegou aqui e agendou Missão Mãe, eu disse, glória a Deus, Deus nos ajude com as guerras espirituais que vão vir. E se levantaram, né? É aí que a gente vê... que o Missão Mãe vai edificar vidas, porque não é normal as guerras espirituais e as provas que surgem. Naquele mesmo dia eu saí daqui super feliz e à noite eu tive uma notícia que meu chão desabou. Eu chorei e só lembrava do Missão Mãe. Isso é um desafio. Eu cheguei para o meu pai e disse, pai, eu agendei o Missão Mãe hoje e de noite tive essa notícia, eu vou desistir de tudo, eu não quero saber o que foi que eu divulguei, eu não vou. E meu pai disse assim para mim, minha filha, você tá achando que fazer a obra de Deus é brincadeira? É luta, é guerra. Mas se o Missão Mãe você tá vendo que é um projeto de Deus, sirva a Ele. E peça a Ele força para o que vier aí, porque vão ser desafios para te dar experiência e te capacitar. Não é para te derrotar. E eu peguei aquela palavra e disse, esse gigante que veio para me amedrontar, que veio para tirar meu sono, que veio para tirar a minha paz, está destruído. O gigante ainda está na minha vida hoje. Mais na frente, eu creio que vai ser um testemunho para contar. Mas está destruído. E até aqui eu tenho pedido a Deus força para conseguir seguir em frente e realizar os sonhos de Missão Mãe, que eu sei que não vem de mim, mas vem de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Temos certeza que o mesmo Deus que capacita, que colocou no coração, é Ele que vai ajudar, fortalecer e com certeza vai ser de bênção e vamos escutar os testemunhos aqui ainda mais, né? Para a glória de Deus. Mas bem rapidinho, em uma palavra, Stephanie, queremos saber aqui, maior desafio da maternidade? Em uma palavra. Pode ser 2. Ela não consegue, gente. As guerras espirituais são terríveis, principalmente aqui, ó. Amém. E a maior bênção da maternidade? Ah, meu Deus, a maior bênção é uma palavra, é? Uma palavra.
O amor deles. Tem coisa melhor do que acordar de manhã. O sorriso. E os dois vêm pra nossa cama de manhã. É um sorriso. A Maria Alice agora começou a chamar papá. Veja se ela não tá merecendo uma pizza. E aí, Jonatas, qual foi a primeira palavra Papá. dele? Ah, também. Glória E a aí Deus ela fica por isso. papá, papá. E riso. E vem pro meu peito e Não mama. tem dinheiro que pague, né? Não tem, gente. Eu fico querendo aproveitar isso ao máximo, porque eu sei que passa muito rápido mesmo. Amém. E só conta rapidinho pra gente, assim, como é o seu dia a dia. Pra ver se muitas mães se identificam aqui, né? Como mulher, como esposa, como Olha, mãe, como filha, Dormi né? hoje de madrugada, porque eu tenho um toque, né, de organização. Meu marido sabe, eu gosto da minha casa tudo no lugar, organizado. De manhã, tudo tá se bagunçando de novo. A cama já tem que arrumar de novo, os cachorros fizeram cocô, é aquela agonia. Eu acho que esse momento é muito desafiador para mim, porque eu vejo a casa se desorganizando, isso me dá uma agonia, porque eu preciso que tudo esteja no lugar para eu pensar, para eu trabalhar, porque eu quero que meus filhos estejam numa casa organizada, meu marido, eu quero que ele chegue do trabalho e a casa esteja limpa, organizada. Mas eu acho que isso é muito desafiador. E a gente tem que, às vezes, fazer uma vista grossa. O mais importante, eles estão, né? Comeram, se alimentaram, então minha rotina hoje muda muito, né, Rafa? Porque a gente vai fazendo, é muito cheia, eu me sinto hoje às vezes assim, Rafa, eu pedi demissão no trabalho e parece que eu tô trabalhando mais, não é? Porque na semana que eu pedi demissão, Deus começou a me mandar trabalho extra, Ele tem nos ajudado, Ele realmente tem nos sustentado. Então, assim, é muito corrido. No almoço, minha sogra muitas vezes me ajuda mandando o meu almoço. Porque chega na hora do almoço, às vezes eu não tomei nem café da manhã, porque eu tenho aquela organização com a casa e dar comida para os meninos, né? Jonatas agora tá de férias, então de tarde é aquela hora que a gente dorme junto, é a hora que eu paro tudo, durmo as minhas 2 horinhas com os meninos, e quando eu acordo, geralmente é uma hora que eu acordo cheia de ideias. E aí a gente vai botar a mesa, brincar, conta a história. De manhã, logo cedo, o Jonatas já acorda, fazendo o quê? Mamãe, papai... Conta Davi e Golias. Conta Davi e Golias. Mamãe, ele leva os livros para a cama. Ele leva os livros, gente. Mamãe, já teve dia de eu acordar assim, abrir o olho com o livro na minha cara. Mamãe, lê pra mim, mamãe. Aí eu digo, E ao filho, deixa dormir só eu também, dormir. quando for dormir também, ele leva lá o livro Dormir dele. são vários livros, né? Então, assim, a gente passa esse dia eu vivendo exatamente aquilo que eu pedi. Às vezes eu quero, ai meu Deus, estou meio entediada, preciso respirar, sair, porque realmente é uma rotina muito intensa. Mas ao mesmo tempo eu sou muito grata a Deus por isso, eu quero muito viver isso intensamente, porque por mais que às vezes a gente como mãe precise sair com uma amiga para tomar um café e a Nina escovar o cabelo para desaparecer e voltar melhor, a gente precisa cuidar de si, mas esse dia a dia que às vezes parece que é tão difícil, é nessas pequenas coisas que podemos glorificar a Deus. É o trocar o cocô, glorificando. É o dizer um não para o filho e de repente ele não entender aquele não. E contar a história de Jonas, que desobedeceu e foi engolido por um grande peixe. É ir com paciência e amor, sendo grato por esse ordinário. De levar eles para a igreja também, porque não é fácil, mas é necessário. Estou indo para um ciclo de oração de Mandacaru, inclusive quero entrar na comissão esse mês. Então, o Jonatas chega da escola, eu tomo um banho, vamos para a igreja. Ele ama ir para a igreja. O Jonatas tem 2 anos, eu não tenho a dificuldade de que ele não querer ir para a igreja. Ao contrário, ele quer sempre para a igreja, né? Isso. A gente vai para o parquinho. Não, mamãe, eu quero ir para a igreja. É verdade. E aí eu troco de roupa, a gente chega na igreja, às vezes os 2 dormem. Eu fico com dou a uma irmã da comissão. À noite tem um estudo, a gente vai. A nossa vida, a nossa rotina é muito igreja. É ou não é? É verdade. Quase todo dia a gente está na igreja, é círculo de oração, é estudo para os jovens, é reunião, é EBD. No domingo, às vezes, a gente já aconteceu de pré-EBD, à tarde, evangelismo infantil, à noite, igreja. No final do dia, eu tô morta, um caco, meus pés estão latejando. A casa está naturalmente bagunçada porque eu não conseguia reorganizar. Mas, grata a Deus. A gente vê essa impressão neles, né? Total. Quando o Jonatas diz assim, quero ir para a igreja, eu gosto de estar ali. Ele ama ir para a igreja. Aí a gente mostra esse amor. Como isso é importante, né? Volta a questão da base, né? A gente não vai para a igreja trocando de roupa, brigando. Ai, que saco para a igreja. Não. Nós vamos para a igreja. Vamos enfrentar lutas para sair com 2 crianças? Vamos. Mas nós vamos para a igreja felizes, cantando, bota um hino. E Jonatas já entende que é uma coisa boa. A gente não pode ficar feliz para se arrumar quando vai viajar só, não. Isso. A gente vai ficar feliz porque a gente vai acordar e vai para a EBD. Mesmo depois de ter dormido tarde no sábado, porque estávamos também na igreja. A gente tem que acelerar um pouquinho, porque a produção já disse aqui que a gente já está ali nos momentos finais, né? Momentos finais, mas a gente quer saber qual é a imagem que a Stephanie deseja passar para as mamães que estão assistindo aqui, né?
O que é que o Stephanie quer passar? Qual a imagem? Qual é a mensagem? Nada a ver com perfeição, tá, gente? Às vezes eu percebo que alguém chega perto de mim e que eu não dou tela pro meu filho, aí, fulano, tela não. Mas eu percebo que às vezes, eu até comento com o Rafa, ó, fulano não quer mais dar tela ao filho perto de mim porque acha que eu vou julgar. Não, gente. Glória a Deus que eu não tô conseguindo dar tela, mas se você precisa dar, você dá. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Não tô aqui pra ser a Stephanie, a mãe perfeita. Deus me livre disso. Eu sou extremamente falha, extremamente imperfeita. De vez em quando eu tô chorando. Meu marido sabe, eu me cobro muito. Às vezes eu olho pra Jonathan, perdão, filho, porque mamãe fez isso, não era pra mamãe ter agido assim. Mamãe errou, mas você desculpa? Desculpa, mamãe. Vamos embora, somos humanos e pecadores. Mas uma missão Deus me deu. Ganhar o coração dos meus filhos pra Jesus. E se essa for a última coisa que eu tiver de fazer na minha vida, eu vou fazer. Vou. Isso aqui está registrado. Eu não sei até quando eu vou estar aqui na Terra, mas está registrado. Vai ficar aí na internet, glória a Deus. Então, se um dia eu não estiver mais aqui, a minha filha vai poder assistir. E eu quero que ela saiba, Maria Alice, quando assistir futuramente isso aqui, eu quero que ela saiba que mamãe não era perfeita, mamãe sabia que não era perfeita, mamãe muitas vezes pediu a Deus força, mas mamãe sempre transbordou de amor. Depois da minha salvação, Maria Alice e Jonatas, a maior missão da minha vida é ganhar a minha casa. É que a minha casa seja um céu. É que os corações dos meus filhos sejam do Senhor. E se isso acontecer, eu estou super satisfeita. Não me interessa se eles vão ser ricos ou pobres. Eu sou cheia de falhas. Tenho muitos problemas, muita coisa para mudar, para aperfeiçoar. Mas uma coisa eu tenho: força de vontade. E por mais que o inimigo tente contrariar a minha mente, me falar mentiras, dizer que eu não vou conseguir, que eu não sou uma boa mãe, e vir com aquele bombardeio, né, que vem de várias maneiras, com muitas setas e com muitas investidas, está destruído. Porque na palavra do Senhor eu encontro: ensina ao menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Então é aqui na palavra que eu vou acreditar, é aqui que eu vou olhar. Se você olhar para a palavra de Deus, você não vai se perder. Agora, quando você tirar a vista da palavra, aí vão vir já investidas para te fazer desacreditar disso aqui. Foi o Senhor que investiu em mim, foi o Senhor que me escolheu para isso, e é isso que eu vou fazer, porque eu sou apenas uma serva. Pra gente finalizar esse momento tão precioso, tão bom, foi tão bom conversar com você, meu amor, mais um pouquinho, né, essa tarde. Igualmente. Mas qual o recado que você pode deixar aqui para finalizar esse momento, para todas as mamães que estão assistindo, para aquelas que também vão ser futuras mamães? Boa parte das internautas são futuras mamães. Ou para até aquelas meninas que desejam a maternidade, e até, eu diria, para aquelas que não anseiam a maternidade. Por algum motivo. Por algum alguma razão. Tem muitas meninas que me dizem isso, até na igreja, viu? Como você mesmo já falou, né? Até às vezes vivem num lar conturbado e não deseja aquilo e tem uma aversão a isso. O que é que Stephanie pode deixar para essas pessoas que inclusive estão assistindo a Missão Mãe, né, por algum motivo? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se é projeto de Deus que você seja mãe, né? Porque não é para todas as mulheres que Deus decidiu que seria mãe, digamos assim. Deus tem um projeto na vida de cada um. Mas se você tem esse desejo no coração e se essa é a vontade de Deus para sua vida, entenda que a partir do dia que você for mãe, do dia que você descobrir o testezinho de gravidez, a partir desse dia será o melhor dia da sua vida. Sua vida vai mudar, sim, para ir em diante, totalmente. Mas é para muito melhor. Você vai sentir enjoos, pode sentir cólica, desconforto, não vai dormir tão bem quanto antes, talvez. Para cada um, Deus tem os seus desafios. Mas pode ter certeza, como 1 mais 1 é 2. A melhor etapa da sua vida vai começar depois que você descobrir o positivo. Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvida. Vão ter desafios. Todo dia a vida tem desafio, independente de ter filho ou não. Mas cada um vale a pena. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou mãe do Jonatas, de 2 anos e 9 meses. Sou mãe da Alice, de 7 meses. E ainda quero ter mais. Por quê? Porque é ruim não. Porque é bom, é bênção. Ter um é bom, ter 2 é melhor. Quando Maria Alice veio, a minha vida... Eu olhei pra ela e eu disse... Oxente, Deus me escolheu para ser uma mãe de uma menina, foi? Uma futura mulher, uma futura mãe. Eita, Deus acredita mesmo em mim, né? Porque eu sempre me achei meio molecona, sempre gostei de mais trabalhar com menino, então sempre achei que ia ser mãe só de menino. Mas quando Deus me deu Maria Alice, é como se ele dissesse assim:
Você não aposta em você não, mas eu aposto em você. Então, se você tá grávida, tá com medo, se você descobriu positivo agora, tá com medo, olha, esse medo aí não vem de Deus, não. Tem medo de pecar, vem de Deus. Glória a Deus por isso. Medo de pecar, é bom você ter. Mas fora isso, medo, porque tá grávida, medo do futuro, medo do amanhã, tá destruído. Talvez a sua gravidez não foi desejada, não foi planejada por você, mas foi planejada por Deus. Siga em frente. Quantos casos hoje de aborto, onde as pessoas primeiro abortam no desespero, porque a sociedade, porque esquece isso, foca em Deus, foca em você, foca no seu filho. Não é o momento, se sua gravidez não é desejada, de olhar para o que fulano cicrano, que de repente nem paga tuas contas, vai achar não. É a hora de entender por que Deus está te dando esse presente e olhar para o teu filho. Talvez você tenha que olhar só para ele, Jesus e para ele, Jesus e para ele. E esquecer o resto. Vai valer a pena. Talvez isso que hoje seja para você algo que está tirando a tua vida da linha que tu planejou, seja amanhã, justamente, o centro da tua vida, não vou dizer isso, porque o centro da nossa vida é Deus, mas seja o grande objetivo da tua vida, sabe? Seja a grande esperança do teu futuro. Então, a melhor fase da tua vida vai começou na minha vida sim, depois que eu descobri o positivo de Jonatas. E quando ele nasceu, aí foi o pico da felicidade. Daí em diante, Jonatas, Maria Alice são de Jesus e eu apenas sou a babá deles. Amém, glória a Deus. Fala bonito, né? Fala bonito, glória a Deus por isso. Agora eu gostaria de falar também, né? Fale. Falar um pouquinho aqui dessa mulher, desta mãe, né? Essa parte eu esposa que Deus me deu, que por sinal, sexta-feira faz 30 aninhos. Ele tá louco pra fazer 30 anos. Bem-vinda, né? Bem-vinda ao time dos 30. Mas eu quero falar para você, e eu lembrei de um texto da palavra de Deus, que se encontra em Provérbios, no capítulo 31, né? A gente sempre fala da mulher virtuosa, por mais que ela ache que é imperfeita, e nós somos imperfeitos mesmo, né? Estamos aqui sempre querendo buscar o conhecimento, aprimorar, e que Deus nos capacite para que nós possamos ser melhores cada dia mais. Mas eu achei interessante algumas qualidades da mulher virtuosa aqui, e eu separei algumas qualidades da mãe Stephanie, da mulher Stephanie, da esposa Stephanie, que eu quero deixar para você aqui. Eu quero ler capítulo 31 e o versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Ele fala de uma mulher preciosa. Eu vou tentar colocar aqui adjetivos que definem você, né? E preciosa é uma delas. Depois ela diz assim: o coração do seu marido está nela, confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. É uma mulher confiável, uma mulher que demonstra confiança. Uma mulher também abençoadora. Diz a palavra de Deus que ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É uma mulher que diz com suas palavras, com suas atitudes, elas falam de bênção. Então você é uma mulher abençoadora. Você também é uma mulher trabalhadora. Trabalhadora porque diz o versículo 15 que ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas, ou seja, está ali, eu sou um testemunho vivo disso para dizer que está ali preocupado com os meninos. Muitas vezes não faz da melhor forma possível, digamos, mas é daquela forma que você é, da sua espontaneidade, daquela sua forma ímpar, não singular perfeita, de ser, né? Que não é perfeita, mas que está ali guerreando, batalhando, principalmente quando nós falamos dos filhos, né? Isso é ser uma mãe, né? Então, uma mãe preciosa, confiável, abençoadora, trabalhadora. Uma mãe também, no versículo 20 aqui, abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as suas mãos. É uma mãe generosa. E eu aprendi muito com essa mulher generosa também. Hoje os meus olhos, eles vêm de outro modo, com essa generosidade que eu vejo em você. Então, essa é uma mãe, uma mulher generosa. Uma mãe também organizada, né? Às vezes, organizada até muito demais, né? Que às vezes estressa um pouquinho, mas eu entendo o cuidado. Eu acredito e vejo o zelo dela, né? O versículo 21 diz: não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. É a mamãe organizada, a mamãe piedosa,
a mamãe generosa, como eu já disse, a mamãe elegante, a mamãe educadora. O versículo 26 diz assim: abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. É a mamãe que educa. Eu vejo isso em cada detalhezinho, não é porque é minha esposa, mas a gente tem que honrar, né? Quando a gente vê algo realmente positivo, eu vejo ali, muitas vezes à noite, muitas vezes durante o dia, muitas vezes com sono deixado de lado, mas vem uma historinha, vem um conselho, vem uma lição de moral para ser ensinada. É uma mamãe que educa, né? Uma mamãe piedosa também. Versículo 25, a força e a glória são as suas vestes, e rir-se do dia futuro. E também uma mamãe organizada, porque tem tempo para Deus, um tempo para o seu marido, para os seus filhos, para o seu próximo e também para si mesma. Essa é a mamãe que é preciosa, essa é a mamãe, essa é a mulher, essa é a mãe de Provérbios, que é virtuosa, não só porque diz aqui que é virtuosa, mas por esses tantos adjetivos que eu consegui tirar aqui, e eu vejo Stephanie nisso. Eu vejo que Deus me deu uma pessoa que eu não troco, uma pessoa que eu digo sempre, como eu já disse a você, que é uma pessoa que tinha que ser você para me completar, para aquilo que Deus tem para minha vida, para a nossa vida, e eu vejo isso em cada detalhe. Eu quero dizer que eu amo muito você, sei que isso aqui é do coração de Deus, eu sei que vai abençoar como tem abençoado muitas vidas, e eu sou sim o seu maior incentivador, a pessoa que aposta nos seus projetos, porque eu sei que Deus está neles. E quando Deus está nele, você sabe disso. Eu sou o primeiro a dizer: vá, minha filha, bota o seu joelho no chão, diga: Deus, venha comigo. E eu tenho certeza que ele vai, né? Parabéns, né, por essa inauguração. E eu queria deixar uma singela lembrança para você, né? Não sei se a produção já chegou, mas eu queria deixar aqui, como posso mostrar aqui, né, Jorge? Aqui, olha aí. Eu não sei se dá pra gente levantar pra dar um abraço em você, mas eu vou tentar. Tá, tu vai vir aqui, né? Tem um monte de brinquedo, o Beze aqui no chão. A bolsa de Jonatas. Ai, gente, posso falar? Eu agradeço a Deus pelo marido que ele me deu. Porque ele realmente é parecido com Jesus. Ele é misericordioso com o próximo. Ele tem um coração muito perdoador. E eu tinha muito complexo de inferioridade quando eu conheci Rafa, sabe? Eu achava que eu era, sabe, a pior assim, da turma. Eu sempre achava que eu era a pior. E eu falo isso de maneira muito assim, em relação à intelectualidade. Eu dizia pra ele: Rafa, eu não consigo ler nenhum livro. Ele me conheceu numa fase onde faltava muito do que eu tenho hoje. Mas mesmo assim, ele enxergou em mim virtudes. Ele enxergou em mim essa mulher para cumprir o propósito que Deus tem, né? Tinha na sua vida e tinha na minha vida. E desde então eu tenho um parceiro para minha vida, né? Então, tudo pode ficar difícil, mas quando eu ligo pra Rafa, eu fico mais calma. Quando eu tô com ele, quando a gente tá passando junto, eu posso estar desesperada, preocupada, triste, angustiada, chorando, né? Eu sou muito chorona em casa, nos bastidores. Aqui é mais difícil chorar, mas em casa. Mas ele tá lá sempre comigo dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é conosco, Deus está nos dando experiências. Então, pra mim, não existe um marido melhor do que você, e Deus fez você para mim, porque realmente nós estamos juntos para tudo, para cumprir o propósito de Deus, seja ele qual for, na situação que for, na questão financeira que for, quantos filhos for, o que Deus quiser pra gente, a gente sempre diz isso, tá, querido? Amém. Amém.
Steph indica agora é... Tava comendo aqui as delícias da Panvibel. Vamos terminar aqui, a gente vai fazer a festa. Porque enquanto tá gravando, até a fome vai embora, né, minha gente? Mas as delícias da Panvibel, muito obrigada, viu, meninas? A primeira indicação de livro que eu quero fazer foi o primeiro livro que me fez me apaixonar pela leitura. Eu estava lá, no meu puerpério, já tinha tentado inúmeras vezes ler algum livro e parece que não fluía a leitura, eu não gostava. E eu queria ser uma leitora. Eu queria que meu filho dissesse assim: minha mãe ama ler. Eu queria que meu filho me visse lendo. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou começar lendo. Foi o Espírito Santo mesmo que me direcionou a isso. Um livro de maternidade. E foi quando eu peguei esse livro de Fernanda Witwiski, que eu já tinha achado ela no Instagram. Comprei. E ele falava sobre as primeiras 4 estações. O primeiro ano da vida do bebê. Ela fala isso aqui com a visão de contentamento. Os primeiros 1000 dias do bebê são muito importantes, passam muito rápido, são muito acelerados. Então, os dias são longos e o ano é muito curto. Então, ela fala aqui o que esperar de cada estação, a cada trimestre. E ela fala sempre com uma visão espiritual, do quanto que nós podemos aproveitar a parte boa de cada fase, né? Entender que aquela parte que é mais difícil, que é mais complicada, que faz a gente chorar e que pode também ser ali um momento de glorificar a Deus, em vez de reclamar. Né? Em vez de murmurares canta, como diz aquele hino, vai passar, né? E aí ela fala que tudo passa, isso também passa e tem um propósito. Então foi aí, nas mamadas com Jonatas, que eu comecei a ler esse livro e eu li ele em menos de uma semana, porque eu realmente achei a leitura dela muito fácil de ler. Parecia que ela estava conversando comigo ali naquelas madrugadas. E aí, depois eu comecei a ler outros livros de Fernanda, outros livros de maternidade, e aí até hoje eu tô nessa saga de ler, de me tornar uma grande leitora, e já evolui muito. E foi aí que eu comecei também quando meu filho nasceu, a gente também quer indicar sempre um livro cristão aqui, infantil. Quando meu filho nasceu, eu comecei também a buscar livros, a princípio bíblias e histórias bíblicas, mas depois livros com um contexto que tivesse aí uma visão cristã por trás, uma lição de moral cristã. E aí esse livro de Fernanda Witwiski, que também é um livro infantil, inclusive eu vi hoje que ela está lançando um novo livro, já até comprei. Esse livro de Fernanda Witwiski, ela fala sobre a espera é muito importante no tempo de hoje para a vida da criança, e a gente precisa, quando a gente lê esse livro, primeiro a gente aprende, porque ele traz muito da palavra de Deus. É um livro longo, gente, tá? Por isso que é um livro um pouco caro, mas ele é bem ilustrado e ele é longo. E aí a gente vai lendo, vai sendo edificado, vai se colocando no lugar de Ana, a raposinha Ana. A gente vai se identificando com essa personagem e a gente vai vendo quanto que demora para ela comer o fruto que ela tanto queria, né? E às vezes é assim também na nossa vida. E a partir do momento que a gente vai lendo isso para o nosso filho, para nossa filha, né? A gente vai sendo edificado. Que nem sempre o fruto que a gente tanto quer comer, que a gente tanto quer ter, ele vai chegar no nosso tempo. Porque ele tem um tempo para chegar e a gente precisa estar pronto para receber. E uma coisa interessante que acontece é que no meio desse processo de espera, Ana se depara com um amigo que estava sempre ali perto daquele fruto que ela tanto estava esperando comer. E é um pássaro, é Eliseu, né? E aí o Eliseu, ele começa a falar com ela, ali se torna amigos, né? E aí a gente fala também da importância de ter amigos para esse tempo de espera, amigos que esperam a vontade de Deus. Uma amizade, quando é boa e vem de Deus, ela traz frutos. E aí, no final das contas, ela conseguiu comer o fruto dela, depois de muito quebrar a cara, ela conseguiu comer o fruto, né? Depois de comer no tempo errado, sofreu os prejuízos, mas melhor do que o fruto foi o quê? O percurso, o que ela aprendeu, os aprendizados que ela teve durante aquele percurso. E um dos aprendizados e dos ganhos daquela espera foi a amizade com o pássaro Eliseu, né? E aí, ó, a história termina desse jeito, de que a gente precisa realmente esperar o tempo de Deus. Então, é um livro rico, eu amei esse livro, leio muito para John, e esse livro também indico super aí para mães, futuras mamães, e até para você presentear, tá? Vai visitar uma mulher no puerpério, leva um livro desse para ela. E aí, a gente continua? O culto... voltou, né, pra mim. O culto doméstico a gente vai falar melhor outro dia, mas foi um livro que eu terminei de ler agora há pouco, ele tá aqui. Inclusive, o autor desse livro falou aí no vídeo, não foi? Ele disse que ia vir um dia aqui, viu?
gravar com a gente sobre culto doméstico. E eu vou falar depois desse livro mais detalhadamente. Mas é um livro que eu quero indicar sempre aqui, ó. Um livro que fez diferença na minha vida sobre aí a importância da gente fazer o culto doméstico no dia a dia. Seja rápido, seja com o marido ou sem o marido, do jeito que der, mas faça com seus filhos, faça na sua casa. Nossa casa precisa ser abençoada. E nossos filhos contam conosco, assim como Deus contou com Joquebede, para moldar Moisés. Ela teve poucos anos de Moisés para moldar, como babá ainda. Mas ela estava lá, não perdia tempo. Era louvando, adorando, contando história e falando de Jesus. E ela ganhou o coração de Moisés ainda na infância, né? A gente viu o resultado depois. É isso, gente. Muito obrigada. Agradecimentos finais. Obrigada a toda a equipe que está aqui comigo. Obrigada a todos que estão apostando em mim. Muito obrigada, Beze, você meu parceiro de vida, Amém. Por estar aqui comigo. Nem imagino a minha vida sem ele. Mas que Deus nos ajude e que o Missão Mãe possa ainda dar muitos frutos. Hoje foi o dia de falar sobre mim. Isso é muito difícil. Mas nos próximos vai ser mais fácil, porque eu vou estar falando de outras mulheres. Não só mulheres importantes. Eu quero trazer mulheres comuns. A toda esquina eu encontro uma mulher de Deus contando testemunho, contando história. Tem muita gente para trazer aqui. E se você tem uma boa história, inclusive, vai lá no direct e fala para mim que a gente vai procurar testemunhar isso aqui no Missão Mãe, porque o objetivo aqui é nos preparar para ganhar o coração dos nossos filhos para Deus. Deus abençoe.